Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo número 6, né? Hoje, irmãos, é o encerramento total, final, né, do capítulo. Eu falei que era ontem, mas eu tinha me esquecido que todas as vezes quando eu encerro um capítulo, né, uma meditação em um capítulo com os irmãos, no último dia nós fazemos a leitura corrida, né, das referências, né? Então eu fiquei devendo isso porque faz uma ligação, faz um elo direto, né, para dar um entendimento melhor ainda para os irmãos, né, em relação à mensagem que nós acabamos de pregar, né? Então, vamos fazer a leitura corrida do capítulo 6 de Efésios nas referências. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Que diz o seguinte, a mensagem, né? Efésios, capítulo número 6, né? Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firmes, estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais. Ora para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e caridade com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade de coração. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos passar de imediato, irmãos, já para as referências, que eu vou fazer também a leitura corrida nas referências, para que nós possamos
então fechar de forma definitiva o Efésios 6 nesta noite. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Está escrito o seguinte: filhos, sede obedientes a vossos... Filhos, sejam obedientes. Os filhos dos crentes, ou melhor, os filhos de crentes devem permanecer sob a orientação dos pais, até se tornarem membros de outra unidade familiar através do casamento. Primeiro, as crianças pequenas devem ser ensinadas a obedecer e a honrar os pais, mediante a criação, na disciplina e doutrina do Senhor. Glória a Deus, Senhor Jesus. Os filhos, segundo, os filhos mais velhos, mesmo depois de casados, e honrá-los na velhice, mediante cuidados e ajuda financeira, conforme a necessidade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os filhos que honram seus pais serão abençoados por Deus, aqui na terra e na eternidade. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Os pais, vossos filhos, para uma ampla abordagem do papel dos pais na criação dos seus filhos. Ver o estudo, página Pais e Filhos, página 1439. A armadura de Deus. O cristão está engajado num conflito espiritual com o mal. Esse conflito é descrito como o combate da fé, que continua até o crente galgar a vida do porvir. A vitória do crente foi obtida pelo próprio Cristo, mediante a sua morte na cruz. Jesus travou uma batalha triunfante contra Satanás. Desarmou as potências e potestades malignas. Levou-os cativos com ele e redimiu o crente do domínio do maligno. No presente, o cristão está empenhado numa guerra espiritual que ele trava mediante o poder do Espírito Santo, contra os desejos corruptos dentro de si mesmo, contra os prazeres ímpios do mundo e dos tipos e de todos os tipos de tentações, contra Satanás e suas forças. O crente é conclamado a se separar do presente sistema mundano, ver o estudo A Separação Espiritual do Crente, página 1779, repudiando os seus males. Ver o estudo Relacionamento entre o crente e o mundo, página 1957. Vencendo suas tentações malignas, vencendo as tentações e morrendo para eles, e condenando abertamente os seus pecados. A malícia cristã deve guerrear contra todo o mal, não por seu próprio poder, mas com armas espirituais. Na sua guerra espiritual, o cristão é conclamado a suportar as aflições como bom soldado de Cristo. Sofrer em prol do Evangelho. Combater o bom combate da fé. Guerrear espiritualmente. Conservar, perseverar, vencer, ser vitorioso, triunfar, defender o Evangelho, combater
não se alarmar ante os que resistem. Vestir toda a armadura de Deus, ficar firme, destruir as fortalezas de Satanás, levar cativo todo o pensamento e fortalecer-se na guerra contra o mal. Hostes espirituais da maldade. O cristão trava um conflito espiritual contra Satanás e uma multidão de espíritos malignos. Ver o estudo, o poder sobre Satanás e os demônios, página 1466. Os poderes das trevas são os governantes espirituais do mundo. Vou repetir. Os poderes das trevas são os governantes espirituais do mundo, que incitam os ímpios, se opõem à vontade de Deus. Constantemente atacam os crentes. É uma vasta multidão, altamente organizada em forma de império do mal, tendo categorias e ordens. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a arma ofensiva do crente para uso na guerra contra o poder do mal. Por esta razão, Satanás fará todos os esforços possíveis para subverter ou destruir a confiança do crente na palavra. A igreja precisa defender as Escrituras inspiradas contra o argumento de que ela não é a palavra de Deus em tudo que se ensina. Abandonar a posição e a atitude de Cristo e dos apóstolos contra a palavra de Deus é destruir seu poder de convencer, corrigir, redimir, curar, expulsar demônios e vencer o mal. Negar a sua fidedignidade total em tudo quanto ela ensina é entregar-nos a Satanás. Vou repetir, porque é muito profundo, né? Esta passagem aqui, do qual nós estamos lendo nesse momento, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a arma ofensiva do crente para uso na guerra contra o poder do mal. Por esta razão, Satanás fará todos os esforços possíveis para subverter ou destruir a confiança do crente na palavra. As igrejas precisam defender as Escrituras inspiradas contra o argumento de que ela não é a palavra de Deus em tudo que se ensina. Abandonar a posição e a atitude de Cristo, seu poder de convencer, e corrigir, redimir, curar, expulsar demônios e vencer o mal. Negar sua fidedignidade total em tudo quanto ela ensina é entregar-nos a Satanás. Ver o estudo, a inspiração e a autoridade das Escrituras. Página 1882. Efésios 6, 18 até o 24. Orando no Espírito, a guerra do cristão contra as forças espirituais de Satanás exige dedicação à oração. Isto é,
orando no Espírito, em todo o tempo, com toda oração e súplica, por todos os santos, com toda perseverança. A oração não deve ser considerada apenas mais uma arma, mas parte do conflito propriamente dito, onde a vitória é alcançada mediante a cooperação com o propósito, com o próprio Deus. Deixar de orar diligentemente sobre todas as formas de oração, em todas as situações, é render-se ao inimigo e deixar de lutar. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Amém, irmãos? E assim, irmão, nós encerramos aqui, né? A nossa meditação no capítulo número 6 de Efésios, né? E eu quero nesse momento já agradecer aos irmãos, né, por a paciência. Estava observando ontem, eu não tinha percebido isso, né? Nós estamos meditando na carta de Efésios, melhor dizendo, né? Na carta de Efésios há 4 meses. São apenas 6 capítulos. Nós estamos há 4 meses meditando na carta de Efésios. É coisa linda, é coisa rica, é coisa maravilhosa. Por aí vocês vejam a graça que nos deu o Espírito Santo do Senhor, para que nós pudéssemos ficar tanto tempo meditando em uma carta tão poderosa como a carta de Efésios, né? A carta de Efésios talvez seja a carta do Novo Testamento, uma das mais citadas em todas as leituras que a gente faz o tempo todo, né? E mexe, você vai lá, está mencionando a carta de Efésios em qualquer carta que você estiver lendo. Não somente no Novo, mas também no Velho Testamento também consta alguma coisa nesse sentido, né? Mas Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.